E aí galera, beleza? Rafael, Nhari Carlos, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre a questão dos bicos injetores. Bicos injetores do carro, vou colocar um bico do 1.3 no meu 1.0, vou pôr um do 1.8 no meu 1.0. Calma pessoal, não é bem assim. Confere esse vídeo aí. Bico aqui, que é o original dele. Esse daqui é o IWP065, que é o bico original. A fitinha dele aqui, ó, é roxa. Ele é um bico que ele tem um furo só. Tá vendo aqui, pessoal? Um furo somente, tá? Então, assim, os Palhos Economy, que ele tem 4 furos aqui, tá? Em vez de um, ele tem 4 furos. A impedância dele, que é a impedância relacionada à resistência dele, é exatamente igual a desse daqui, do IWP052, é a mesma impedância que esse aqui. Este bico aqui, com o máximo de resistência, ele dá 22 libras, e com o mínimo de resistência, ele dá 26 libras-horas de vazão. O IWP dá 26 libras no mínimo de resistência e com o máximo de resistência e com o mínimo de resistência ele dá 30 libras-horas de vazão. Ah, então você colocou um bico que tem maior vazão. Não, pessoal, eu coloquei um bico que tem a mesma impedância e ele só tem a questão aqui do leque, que é a questão da pulverização que ele tem dentro ali do coletor de admissão. E ele tem essa questão de 4 libras-horas a mais do que esse bico aqui. Mas quem manda nisso aqui é a central, tá? Então, esse é o grande detalhe. Vocês têm que tomar muito cuidado, que eu já teve muitos clientes chegando aqui em casa e com bico de carro 1.8 ou carro 2.0 para colocar no Palio ou no Uno. E não é assim, pessoal. Não funciona. Se fosse assim fácil, existe também até questão dos caras que fazem furo, né? Alguns fazem um furo aqui com uma broquinha para aumentar a questão da vazão. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Quando eu fiz o remap do meu carro. Então, Gustavo, na engenharia da preparação, esse é o mestre. E aí, Sérgio, tudo certo? E aí, o Uninho veio bem? Galera, veio bem o Uno, tá? Com as peças que tinha instalado aqui já, o carro não tinha nenhum erro no acerto. Então, o carro alimentava legal de alta, ele demorava um pouco para começar a alimentar. Ouviu o que ele falou? O carro demorava um pouco para começar a alimentar. Isso é uma característica de carro original, que é a famosa da questão que o Uno ele tem um acelerador a cabo, não é um acelerador eletrônico. Então, quando você dá no pé, a resposta rápida de injeção é diferente, porque senão o carro vai sair daquela faixa, que é a razão estequiométrica, vai começar a poluir mais, e isso é contra o que a engenharia estudou. E já está projetado isso dentro da central. Bom, pessoal, acho que vocês conseguiram entender a questão aqui da modificação que eu fiz dos bicos injetores do meu carro. Eu não fiz uma modificação focando a preparação, porque assim, esse bico aqui eu tenho certeza que ele atende, tá? Que eu já vi até alguns Uno Fire 2008 que utiliza esses bicos aqui turbinado e o carro tá alimentando, mesmo na injeção original remapeado. Então assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu fiz o teste e comigo funcionou. Eu percebi com as modificações que meu carro tinha, mesmo sem estar remapeado, o carro se comportou muito bem. Meu carro faz em média, fazia antes do remap, ele fazia 9 a 8,5 a 9 quilômetros no etanol, tá? Na cidade aqui de São Paulo, no trânsito, tá? Dando umas aceleradinhas e tudo mais. Na estrada eu já cheguei a fazer 11, andando de boa. Provavelmente
por conta do carro estar mais magro, que foi o que eu mostrei ali na tela para vocês. Então, assim, quem manda nisso é a central. Então, assim, já é uma dica aí para você que vai fazer uma modificação no seu carro. Não se preocupe na questão dos bicos injetores. Se preocupa nas coisas mais básicas, que eu pego muito aqui em casa, na minha oficina, que é a questão de manutenção, a questão de manutenção do carro, a questão do estado de conservação das peças. Tem alguns bicos injetores que já não tem mais estanqueidade, ou seja, na hora que você desliga o carro, ele fica gotejando, ele encharca o cilindro. Na hora que você vai dar a partida de manhã, o carro está cheio de combustível no pistão ali. Então começa a dar carbonização. Enfim, já pego bicos também desequalizados. Os 4 bicos não estão injetando da mesma forma. Tem um bico que injeta muito mais do que o outro. O carro fica oscilando. Tudo isso influencia no funcionamento do carro. Não é só a questão do tamanho, da vazão do bico injetor. Não é só também a questão da quantidade de furos que o bico tem. Nesse caso aí, do IWP 052, ele funcionou. Mas eu precisaria fazer um teste, que é uma das coisas que eu quero fazer. Eu vou comprar eu tenho desses bicos aqui usados, mas eu vou comprar novo e vou colocar no carro e vou ver como o carro se comporta. Mas para eu fazer esse teste, eu quero colocar o wideband, que é o sensor de oxigênio que vai no escapamento lá, a sonda de banda larga, para eu conseguir monitorar a mistura. E eu quero ver substituindo os bicos por esse antigo e ver como é que o carro se comporta, para ver se o carro se vai continuar alimentando da mesma forma. Se acontecer do carro alimentar da mesma forma, então prova, que eu acabei de falar aqui para vocês, que o que vale realmente é a central, que agora ela está remapeada, que fez o remapeamento. Tá certo, pessoal? Então esse daqui foi um vídeo para esclarecer a dúvida aí que muitas pessoas me perguntam a respeito da questão dos bicos injetores. No caso do Fire 2008 Flex, que utiliza esse bico roxo, eu consegui utilizar o bico verde, que é o IWP 052, e o carro funcionou mesmo sem remap, tá? O carro funcionou muito bem. Existem alguns carros, uns Fires mais antigos, que são gasolina, que não são Flex 2004, 2005, que é esse bico aqui, o roxo. E eu já teve algumas pessoas que falaram para mim que o carro ficou beberrão, e teve outros que falaram que o carro ficou bom. Então, a questão aí da manutenção eu não sei dizer, peguei o feedback do cliente, tá? E assim, então tome cuidado nessa questão. Vou colocar o bico do 1.4, vou pegar o do 1.8, calma, não é bem por aí. Se fosse tão fácil assim, a gente ia conseguir fazer muito carro forte por aí, e não é bem assim que funciona. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho aí que tem mais vídeos de dicas de manutenção, de preparação, muito conteúdo aí informativo para vocês. Valeu, um forte abraço. This is paradise.